Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Norminha. Aguardando o pessoal entrar aí. É, barbinha feita. Eu quero agradecer a cada um aí pela oportunidade que nos dá, né, de poder entrar nas suas casas, compartilhando aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, né, o doador da vida, aquele que nos permitiu mais esse dia, nos permite, né, o dia ainda continua, e nos permite esse momento de poder refletir na sua palavra e nos alimentar dele. Hoje nós teremos um momento especial com Elton. Elton é meu irmão, né? Então vai ser muito bom, um momento muito bom. É irmão de sangue, irmão em Cristo. Mas enquanto ele entra aí, enquanto o pessoal vai entrando, eu quero compartilhar um pouco. Na realidade, o que eu vou falar aqui, eu vou dar até uma pincelada, né? Porque antes eu fui conversar com o Elton e o texto que estava em meu coração foi justamente o texto também que Deus falou para ele. Um abraço aí, Janderson. Grande abraço. Cida, Leandro aí de Pirá, um abraço aí para vocês. Então é interessante que como casou as coisas, né? O texto que estava em meu coração também está no coração dele, então vou só dar uma pincelada, porque na realidade ele vai falar sobre isso. O texto que eu vou compartilhar com vocês é um texto de Mateus 7, no capítulo 7 de Mateus, no versículos 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí ele fala que muitos dirão, Senhor, 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 em teu nome não profetizei, em teu nome não expulsei demônios. Então essas pessoas elas estão falando de coisas abstratas, né? De coisas que não são palpáveis. E aí ele diz que não conhece essas pessoas. Então eu quero fazer uma comparação desse texto com um texto lá também de Mateus, Mateus 25, do 34 ao 36, mas eu não vou ler todo, que é um texto interessante, no Mateus 25, 34, que ele fala, né, aqueles que tiverem à direita, venham benditos de meu Pai, recebam por herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então, as duas passagens, elas estão falando de reino, né? Mas uma passagem, ela mostra que eles rejeitam, são pessoas que são rejeitadas, né, pelo fato de só terem a teoria, pelo fato de só tocar, o que elas mencionam são algo do nível espiritual, né, algo abstrato. E quando se trata do capítulo 25, no versículo 34, se você for ler, pode ler do 34, depois vocês podem ler 34 a 36. Boa tarde, Evandro. Ele fala de coisas práticas, isso é forte, assim, para mim chama muita atenção, porque o Evangelho, na realidade, a teoria, o conhecimento de Deus, ele está relacionado à sua prática de vida, ao seu caminhar. E quando ele fala nessa passagem do capítulo 25, ele cita pontos importantes da caminhada cristã, né, que estão alinhadas à vida cristã, ao conhecimento de Cristo, que ele fala de que tive fome e me deste de comer, tive sede, né, e me deste de beber, né? Ele fala de coisas práticas do dia a dia, de você suprir a necessidade do próximo, de você acolher o próximo, de cuidar, de visitar. Então são coisas práticas, coisas que você
exercita no dia a dia. Se você voltar para o Mateus no capítulo 7, se você pode anotar aí para ler depois, no capítulo 7 do 24 até o 27, ele vai começar a falar sobre a questão da prática, né? Aquele que ouve a palavra e pratica, ele fala que é semelhante à casa edificada sobre a rocha. Então, mostrando a necessidade de estar alinhados à prática com o conhecimento da palavra. Boa tarde aí, boa tarde a todos. Boa Deus tarde. nos abençoe aí nessa tarde aí. Amém. É um prazer ter você aqui com a gente, viu? Deixa eu alinhar a câmera aqui que eu acabei dando um probleminha aqui, mas tá tudo ok. Estamos ouvindo direitinho? O pessoal pode dar um ok aí? Tudo ok. Beleza? Ok, pronto. Bom, acabei pincelando um pouco, né? A gente conversou agora há pouco e, na realidade, o que eu estava aqui, geralmente tem um texto que o Senhor coloca no meu coração e o texto que eu estava para compartilhar foi justamente casou com o texto que você também tinha aí. Mas eu dei uma pincelada, né? Falando sobre esse texto. Mas vou deixar com você para falar. Na realidade, para apresentar você, eu já lhe conheço muito bem, viu? Você é meu irmão, então eu conheço bastante. Mas as pessoas que estão nos ouvindo aí ainda não conhecem direito você. Eu queria deixar aí para você se apresentar e falar um pouco sobre você. Pronto, eu sou o pastor Elton, congrego aqui na Assembleia de Deus Emanuel aqui em São Paulo. O nosso trabalho sempre é mais voltado para a área de missões. Tenho 40 anos de idade, sou casado há 21 anos, minha esposa Adna, e sou natural de Baixa Grande, na Bahia, e já vai fazer mais de 22 anos que a gente serve a Cristo, né? E Deus tem nos abençoado grandemente. Então, eu sou conhecido da maioria do pessoal que está entrando aí também, e fico grato de participar dessa live com você, dessa divulgação, e principalmente quando se diz respeito a missões, né? Que é aquilo que está no nosso coração. Beleza. Você está aí em São Paulo, aproveitar e perguntar, né? A gente vive nessa época de pandemia, como é que está o comportamento aí das pessoas, como é que está o comportamento da igreja nesse momento atual? A gente vê sempre os noticiários, e os noticiários mostram sempre notícias ruins, né? De morte, de situações em hospitais. Qual a impressão que você tem visto com o cenário aí em São Paulo? É um momento, eu costumo dizer que é um momento bem estranho, né? Que a humanidade está vivendo, que ninguém conseguiu ficar imune nesse momento. E aqui em São Paulo, de uma forma especial, por ser uma cidade tão grande, o pessoal tem sido atingido em cheio. A mídia divulga sempre muita morte, muita coisa ruim, e pouco se divulga as pessoas que são curadas, as pessoas que conseguiram se recuperar. As partes boas são pouco divulgadas. As igrejas em si, de especial a Assembleia de Deus Emanuel, a gente temos obedecido aquilo que o governo determinou, aquilo que foi determinado pela a lei ou pelas autoridades. Então, para a gente está bem tranquilo assim, a questão da Assembleia de Deus Emanuel. O povo em si, a gente tem visto muito pânico, e tudo é cumprimento da palavra de Deus, né? A Bíblia deixa claro que isso aconteceria. Está entrando em pânico aquele que não leu, que não estudou a Bíblia. Porém, a questão de São Paulo, a questão local, tem muito alvoroço. Lança-se projetos do governo, uma semana depois cancela esse projeto, tenta outra coisa. Mas a igreja em si, eu creio, de especial, o pessoal que eu tenho mais contato, está firme, está bem, graças a Deus, e eu creio que vai dar tudo certo. Mas muito alvoroço para o lado da mídia, e na realidade temos vivido ainda um tempo tranquilo. Lógico, o nosso financeiro foi o mais atingido, o financeiro da população da classe mais baixa, né? Mas no demais, estamos cultuando em casa,
O nosso pastor, a direção da nossa igreja tem trazido palavras para a gente, lives, e tem sido bênção até o momento. Mas você tem o assunto que a gente colocou no convite, né? Que é missões, a única razão de estarmos aqui. Essa frase, esse slogan tem tudo, é a sua cara, né? Por isso, quando resolvemos convidar você, aí eu falei, Elton, a gente vai colocar esse assunto aí, esse slogan aí. E aí, fala um pouco aí desse slogan, Elton. O que é que... Missões, fala um pouco sobre missões, que na realidade é o nosso foco do assunto, né? E por que missões é a única razão de estarmos aqui? É uma frase que, orando, Deus colocou o peso no meu coração já há algum tempo. E eu vim trabalhando isso dentro da igreja, né? E mostrando que, biblicamente, o alvo da igreja não é construir grandes templos. O alvo da igreja não é acumular tesouro na terra. E quando eu falo alvo da igreja, incluindo as instituições, né? Que na maioria delas tem errado o alvo. O alvo tem sido acumulativo. Quanto mais tem, quem tem o maior templo, quem é que tem mais membros, quais são os pregadores que têm mais seguidores, qual é o pastor que tem os melhores movimentos. Então, biblicamente olhando, o grande objetivo de estarmos na terra ainda é de fazermos missões. Lógico, quando falamos sobre fazer missões, muita gente confunde, acha que é apenas pegar e viajar, ir para um outro continente, ir para um outro estado, para um outro país. E missões vai muito além de tudo. Eu costumo pensar e dizer que tudo que a igreja faz é voltado para missões. Missões tem dentro dela o projeto do ID, do pregar e do fazer discípulos. Missões tem dentro dela as ações sociais que a igreja precisa estar empenhada, que a igreja precisa fazer. Missões tem dentro dela tudo, toda a prática, o discipulado, tudo. Então, nós não temos um outro motivo que supere missões na nossa estadia aqui no mundo, nesse mundo terreno. A Bíblia deixa claro que nós somos peregrinos nessa terra. Então, por que acumular nessa terra? Por que a igreja de hoje pensa em acumular, em construir grandes templos, enquanto poderia estar investindo em ações sociais com um maior peso financeiro? Então, temos como líder de igreja que ter um cuidado maior por missões. Se temos a oportunidade de semear na vida do próximo, por que vamos semear no financeiro, no ter? Então, nós não temos um motivo maior. Isso, o olhar bíblico de estarmos aqui ainda na terra, do Senhor não nos ter nos chamado para Ele ainda, do que missões. Então, temos que perceber, ter essa percepção da grande importância de missões no meio da igreja hoje. A igreja necessita de dar uma volta de 180 graus em direção a missões. A igreja necessita de se voltar, de se virar, de se direcionar para o que é missões bíblico de verdade. E olhar lá atrás na igreja primitiva, ver como era o trabalho, que não se precisava grandes construção, se pregava onde estava, no espaço que Deus permitia, se era em uma praça, se era em um templo que os judeus já tinham feito, não importava. A igreja cria que Jesus estava voltando naquela época com toda a sua força. E a gente estamos perdendo com isso e nos acomodando. E perdendo o que com isso? Perdendo aquela sede de que Jesus está voltando, que Ele está vindo, que o maior objetivo do cristão é se preparar para esse encontro com o seu Rei, com Jesus Cristo. Então, no meu ver, com base bíblica, não há nada mais importante do que missões no momento de fazer missões. Sempre relembrando, missões engloba tudo que precisa ser feito, inclusive assistência social, trabalhos sociais e tudo mais, e o cumprimento do ID.
Eu acredito que todos nós, né, já tivemos um questionamento de por que nós estamos aqui nessa terra. Todo ser humano, eu acredito que todo ser humano normal, ele se pergunta por que nós estamos aqui. E eu vejo que isso tem muito a ver com essa questão da missão. Qual é a sua missão aqui na terra? O que é que Deus colocou? Qual a sua participação? Qual é a sua parte nesse processo, né? Então, e eu entendo também que missões ela começa em sua própria casa. A partir do momento que você nasce, que você se entende por gente, você tem a missão, né, de ser alguém que transmite luz, que abençoa, que de alguma forma vai deixar um marco na vida das pessoas, um marco positivo, né? A partir do momento que nós constituímos família, também temos filhos, né? Eu tenho 2 filhas e eu vejo que não é fácil conduzir no caminho do Senhor, né? De colocar os princípios de Deus no coração. Mas Deus nos colocou essa missão. Como pais, nós temos essa incumbência, né? De estar incutindo, a Bíblia fala disso, né? De você estar incutindo em todo momento a palavra de Deus, ensinando o caminho que o filho deve andar, né? Com relação a missões, Elton, o texto que a gente leu, Mateus 7, Mateus 25, ele é assim, totalmente mostra pessoas que andaram totalmente no nível teórico, no nível abstrato, no nível na realidade não prático, né? Um nível que não foi um nível prático, e o do Mateus 25 mostra o nível prático, né? Pessoas que exercitaram essa fé, exercitaram a palavra, aquilo que o Senhor falou no Mateus 7, inclusive no 24 ele diz, né, que aquele que ouve estas minhas palavras e pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Então mostra aí pessoas totalmente diferentes. E o nosso incentivo com esse momento aqui é justamente levar as pessoas a refletirem como tem caminhado, né? E qual a sua missão aqui, né? Dentro disso, tem mais alguma coisa que você queira falar? É bem importante, Simar, lembrar de João capítulo 15. Eu tive na sua casa aí alguns meses atrás, e no devocional à noite a gente leu o capítulo 14, o capítulo 15 do livro de João. Eu, sua família, o Daniel estava, meu filho, e a gente estava frisando sobre isso, né? No João capítulo 15 fala sobre a árvore e os seus frutos. Então, quando João 15, Jesus fala sobre a árvore e os frutos, ele está falando sobre nós produzirmos. Então, a gente se identificar como parte do corpo de Cristo e identificando como essa parte, a gente começar a produzir para o reino de Deus. E isso faz parte de fazer missões também. Então, quem faz missões achou o seu lugar no corpo de Cristo e está produzindo. É a pessoa que muitas vezes não está no púlpito falando, não está lá na frente com o microfone na mão, porém é a pessoa que recepcionou tão bem um visitante, que esse visitante se apaixonou pelo evangelho, pela recepção desse porteiro ou dessa porteira, e que recepcionou tão bem esse visitante e que quis conhecer melhor esse Jesus. Porque estar lá na frente no púlpito falando, às vezes é fácil, você não é interrompido, mas é bem mais eficaz o evangelho do porteiro que recebe a pessoa, que mostra o amor de Cristo de uma forma singular. E essa pessoa se apaixona e ela procura o lugar dela no corpo e com isso ela começa a produzir, como diz João capítulo 15, e ela começa a dar frutos. Entendeu? E ela não é cortada e nem lançada fora, porque ela produz cada vez mais, porque o agricultor, que é Deus, vai podar, vai tirar aquilo que não serve e vai fazer ela produzir. Então, isso também faz parte de missões, a questão de achar o seu lugar no corpo de Cristo e produzir, e não passar na igreja 10, 15 anos visitando cultos, porque a gente temos muito esse costume na cultura do evangelho brasileiro, da pessoa vai no culto,
ouve o louvor, ouve o que o pastor diz e volta para sua casa. Aí, na reunião seguinte, ela faz o mesmo ritual. Enquanto ela poderia vir para sua casa com aquela palavra, aquele louvor do culto e divulgar o que aconteceu no culto para um vizinho, para um amigo, para um colega de trabalho e, com isso, fazer missões. É. Eu lembro, Elton, de uma palavra que eu ouvi muito forte do pastor Beto, aqui de Feira de Santana. O pastor Beto, ele já foi para o Senhor, mas ele foi o fundador do Centro de Recuperação Gênesis, e ele falou algo que ficou forte no meu coração, né? Que ele disse que a missão começa aonde você, na sua casa, no seu trabalho, aonde você está, onde Deus lhe colocou. Às vezes a gente tem essa coisa de ter essa visão equivocada de que precisa, como você falou, ir para outro país, ir para outro lugar para fazer missão. Mas já começa, lógico que tem pessoas que têm um chamado maior, na medida que você vai correspondendo a Deus, naquilo que Ele tem colocado em suas mãos, Ele pode ampliar os horizontes, ampliar o seu chamado e você ir seguindo a direção do Espírito, né? E pode sim, o Senhor pode levar você para outros lugares distantes, né? Verdade. Isso, Ele quem direciona, porque se faz parte da sua missão aqui, você está sendo conduzido pelo Espírito. Mas isso falou muito forte ao meu coração. E eu acabei olhando de forma diferente, né, o meu trabalho, onde Deus me colocou. E também com um olhar mais, buscando um olhar mais amplo para ver para onde o Senhor quer me direcionar. Com relação a questão de missões, tem um trabalho que você faz aí que eu acho muito bonito. Tem alguns outros irmãos também que têm esse trabalho com missões que eu admiro muito. Mas eu queria ouvir de você assim sobre esse trabalho que vocês fazem. Tem um pessoal que vocês visitam. Me fala um pouco aí desse trabalho seu aí de missões. Amém. Só pincelando sobre a última fala sua, eu costumo dizer que a árvore ela precisa produzir onde ela foi plantada. Se eu estou aqui em São Paulo, eu preciso dar meu fruto aqui em São Paulo. Se Deus quiser mudar a árvore, Ele vai tirar com cuidado, no tempo devido, e plantar ela em outro lugar. Ela não vai morrer nesse trajeto de mudança. Então, onde quer que você que está nos assistindo aí esteja, produza nesse lugar. Se Deus quiser te enviar, Ele vai fazer verdadeiramente essa mudança radical, que ser mudado de um lugar para outro como o Senhor quer é algo radical, e Deus vai fazer essa mudança de uma forma radical e vai ser tudo bem na sua vida. Você vai se adaptar no lugar, no país, na cidade, em qualquer outro lugar. Respondendo sua pergunta, a gente temos um trabalho missionário na cidade, em duas cidades pernambucanas, na cidade de Venturosa, no Pernambuco, e na cidade de Capoeiras, que é uma cidade vizinha Venturosa, também no Pernambuco. Esse trabalho se iniciou a partir do momento que nós conhecemos um irmão chamado Arnaldo. Esse irmão ele é fundador da Associação Missionária Amises. É uma associação que trabalha com a fundação de trabalhos onde não tem igreja. A Amises, ela me encheu o coração e me atraiu muito por isso. Ele não abre em trabalho dentro de cidades, porque em cidades a gente sabe que, principalmente a nível Brasil, não existe uma cidade que tenha menos de 10, 20 igrejas hoje. Por menor que ela seja, ela está cheia de igrejas. Então, a Associação Missionária Amises, ela trabalha abrindo igrejas ou ajuntando o povo através do evangelismo e da ação social em sítios e principalmente em aldeias e quilombos, povoados quilombolas, descendentes dos escravos. E o presidente dessa associação, Arnaldo, ele é uma pessoa muito simples, isso me chama muita atenção. Ele trabalha como um porteiro aqui em São Paulo, porém, é um homem que Deus levantou para fazer a diferença nesse chamado de desbravar lugares onde
ou nunca se ouviu o evangelho, por incrível que pareça, ou lugares que foram abandonados. Lugares que foram abandonados por grandes ministérios. Como assim abandonados? Pastores foram enviados para esses lugares, ficou por um tempo, não houve retorno financeiro para manter esse pastor nesse lugar, o ministério tira a placa dela e se retira como instituição, e o pastor fica lá com membros, com pessoas, sem recurso nenhum. E a Amises presta esse socorro para esses pastores, e após ela juntar um número de pessoas e ter um grupo de pessoas reunindo, ela convida igrejas que tenham um coração missionário, que não queiram colher, que queiram apenas plantar para assumir esses pastores, esses irmãos missionários que estão em lugares muito difíceis. Lugares que muitas vezes não tem sinal de internet ainda, não tem água potável. E a Assembleia de Deus Emanuel, a qual eu faço parte aqui em São Paulo, ela adotou 2 missionários dessa forma. A missionária Ana Magda, em um povoado chamado Pedra Fischer, a 23 quilômetros da cidade de Venturosa. Lá, a missionária Ana Magda, a gente adotou ela através da Emanuel. O nosso pastor-presidente, pastor Gilvan Santana, foi lá, conheceu ela, deu a palavra dele que a gente assumiria ela e seríamos suporte para ela naquela terra. E desde então a gente assumimos. E em 2018 eu fui em viagem missionária para lá, e através da Assembleia de Deus Emanuel a gente assumimos mais um missionário. Esse é o presbítero Francisco, que está na cidade de Capoeiras, num povoado por nome de Imbé. Esse povoado fica a 18 quilômetros da cidade de Capoeiras, não tem presença evangélica nenhuma. É um povoado onde tem cerca de 2.000 pessoas neste lugar, cerca de 25%, aproximadamente 400 a 500 crianças. É um povoado onde tem muito para se trabalhar, não tem um poço artesiano. É um dos projetos da Assembleia de Deus Emanuel, a gente fazer um poço artesiano assim que passar essa pandemia. Creio que dentro de 1 ou 2 meses nós vamos estar concluindo esse poço artesiano lá, e vamos construir uma base onde o presbítero Francisco ele vai ter a liberdade de juntar e discipular o povo naquele lugar. Então, ao momento que a gente conheceu a Associação Missionária Mises, isso encheu o coração do nosso pastor Gilvan e o nosso coração, por ver o trabalho deles, um trabalho de quebra-pedra, um trabalho de formiguinha, onde a poucos quilômetros tem grandes templos construídos, e esses grandes templos não querem ir na zona rural, nesse lugar de difícil acesso. E a Amises faz esse trabalho. E interessante ressaltar é que depois que ela monta a igreja no lugar, depois que está tudo funcionando, ela entrega sem custo nenhum para um ministério que queira assumir e levar missões desse lugar adiante. Não tem custo, não tem contrapartida. Eles abençoam a vida do missionário até chegar a um ministério que queira, uma igreja, uma instituição que queira dar continuidade nesse lugar. Esse lugar, Elton, existe a necessidade material, como é a condição das pessoas? Simar, existe sim, de uma forma muito grande. As pessoas vivem basicamente encostados nos idosos que são aposentados ou do Bolsa Família. A maioria vive dessa forma. Por exemplo, quando a gente se locomove para lá, a gente sempre procura arrecadar doações de todos os tipos, desde eletrodoméstico, desde roupa, desde alimento, desde Bíblia, tudo para levar para esse lugar. E essas doações, quando chega lá, são de uma serventia muito grande, e a gente se alegra para poder por estar compartilhando com alguém que precisa de verdade, alguém que
vai vestir aquela roupa que você doou, alguém que vai comer a comida que você doou, porque ela não tem abundância, tudo que ela tem é regrado. Então, há uma necessidade enorme nessa área de estrutura. Não há rede de esgoto, não há saneamento básico, não há um acesso à internet. Então, nessa comunidade, no Imbé, nesse povoado quilombola, de uma forma específica, há uma necessidade muito grande, muito grande. Lá não tem ainda nenhuma outra igreja, nenhum outro ministério, por isso tanto encheu o nosso coração, com desejo de fazer algo naquela comunidade. Lá é liderado por um homem que é chamado de pajé. Esse pajé coordena tudo lá, e Deus quis que o missionário que a gente sustenta lá caiu na graça dele e ele deu toda a liberdade de fazer o trabalho, de falar de Jesus. Tivemos experiência, o nosso pastor Gilvan estava lá, tivemos experiência do filho mais velho desse pajé estar doente de morte e orar por ele, Jesus curar, levantar do leito da morte e com o poder de Cristo, assim a gente ficou maravilhado e com isso as portas se abriram para o evangelho naquele lugar. Então há uma necessidade muito grande e estamos só no início naquele lugar. O bom é que o projeto está alinhando a teoria, né, a pregação do evangelho, o conhecimento de Deus, à prática. Porque você entrar nesses lugares e não olhar a necessidade das pessoas é complicado, né? Precisa ter esse lado de levar o suprimento, de acolher, de suprir a necessidade, né? Não só com relação ao espiritual, mas também com relação ao material, né? Verdade. Isso torna até o ambiente mais fácil do evangelho penetrar. A gente temos um projeto futuro nesse Imbé, até mesmo na questão da alfabetização de adultos. Tem um grande índice de analfabeto ainda lá. Então, dos nossos desejos é implantar a alfabetização de adulto nesse lugar. Porque uma das dificuldades da gente ter obreiros trabalhando lá é que muitos homens, eles se convertem, mas não sabem ler nem escrever. Então, eles não conseguem explicar a Bíblia para outros que ainda não entenderam. Então, um dos passos nossos é a alfabetização de adulto nesse lugar, para você ver como é precário, né? A maioria dos homens lá não sabe ler nem escrever. Então, isso é uma barreira para a formação de novos líderes. A formação de pessoas da comunidade como líderes que venham se tornar pastores futuros e venham dar sequência no trabalho missionário naquela comunidade. Amém. Deus abençoe vocês nesse projeto, né? Continue dando graças, abrindo os horizontes, né? Para que esse projeto possa ir avante mesmo e abençoar muitas vidas. Amém. Um outro detalhe assim, interessante da Mises é que ela não tem, vamos dizer assim, nenhuma renda fixa. Ela conta com aquilo que Deus envia através das pessoas, principalmente daqui de São Paulo. E ela atua não só no Pernambuco, onde a gente está, ela atua em vários outros estados do Nordeste. Ela atua, por exemplo, no Piauí, ela atua na Paraíba, ela atua no Maranhão, ela atua na Bahia, e nenhum desses lugares são dentro de cidades, são sempre na zona rural, em povoados afastados, sem infraestrutura. E ela agora também está atuando em Moçambique. Eu acabei não conseguindo pegar o endereço lá de Moçambique do missionário, e também está mantendo um pastor na Índia, próximo à capital lá da Índia, também está ajudando. Então, é um trabalho de formiguinha que Deus verdadeiramente tem usado aqui, nós brasileiros, para poder alcançar muitos lugares distantes. Se alguém quiser ajudar a fazer alguma doação, tem alguma forma? Ou tem um site? Tem algum perfil no Instagram? Alguma? Tem sim, Simar. Eu vou estar te passando. Eu acabei deixando no aparelho que eu estou usando para falar contigo agora. Eu vou estar encaminhando e a gente deixa o contato, conta tudo.
através do teu contato aí, você divulga para a gente, vai ser de grande serviço. Pronto. Beleza, muito bom. Por fim, tu tem alguma palavra assim que tem inquietado no seu coração, que você queira compartilhar? Apesar de que eu já peguei o gancho no início, né? Eu falou que queria falar um pouco sobre isso, mas vou deixar para a gente. Se tiver até alguma pergunta de alguém que quiser colocar aí no chat, fique à vontade. Mas, e você também, Elton, pode ficar à vontade aí para compartilhar aquilo da palavra do Senhor que você queira colocar para a gente aí. Amém. Como a gente tinha falado, né, eu queria muito deixar a passagem de Mateus que você citou, Mateus 25, do 30 ao 40. Eu vou procurar ser breve na leitura, que é uma palavra bem conhecida. Uma palavra bem conhecida. Eu não cheguei a ler todo, não. Eu vou estar lendo e gostaria muito, os irmãos, que possa aí marcar, depois esmiuçar essa palavra, que o gostoso da Bíblia é não só você ouvir alguém ler, mas você esmiuçar em casa, pedir para que o Espírito Santo lhe direcione e lhe encha verdadeiramente com tudo que ele tem dentro da palavra de Deus. Que a palavra mesmo se diz que ela se renova toda manhã. E não tem combustível melhor para o ser humano do que ser cheio da palavra do Senhor. E Mateus 25, 31 diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele se sentarem no trono da sua glória, todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiver à sua direita: vinde, bendito do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Eras forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Estive doente e me visitaste. Estava preso e fores me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando tivemos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e formos te ver? O rei responderá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Essa palavra ela tem ardido no meu coração, porque essa palavra é missões na prática. É verdadeiramente a gente viver missões. É verdadeiramente a gente praticar missões. É a gente cumprir o ID do Senhor. O ID que está lá em Mateus 28, do 19 e 20. ID fazer discípulo de todas as nações. A gente precisa ter no coração a hombridade de querer oferecer para as pessoas sempre o melhor. E nenhum ser humano tem algo melhor em si do que o que a palavra de Deus trouxe, do que a palavra de Deus acrescentou na nossa vida. Porque o melhor financeiro, material, vai passar, vai perecer. Porém, a palavra de Deus, que é o melhor que está em nós, ela jamais vai perecer. Então, eu queria unir essa palavra e pedir para que você venha de verdade esmiuçar isso, viver isso que está escrito aqui. Venha viver de uma forma intensa. O evangelho é prático, não é teórico. O evangelho é para ser vivido em todos os momentos da sua vida. E essa palavra, ela é coroada quando Jesus pega os mandamentos e transforma todos eles em dois, que fala, olha, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E aí o segundo ele diz, olha, e amarás o próximo como a ti mesmo. Aqui pega todos nós, aqui nos cerca e nos convida
a sermos verdadeiros, nos convida a sermos fiel, porque a gente quer que as pessoas sejam fiel com nós, nos convida a ser verdadeiro, porque a gente queremos que as pessoas sejam verdadeiras conosco. Então, amar o próximo como a si mesmo é fazer missões de uma forma clara, transparente, é deixar de acumular, é deixar de que a bênção pare de morrer em nós. O que seria a bênção morrer em mim? Eu ganho, mas nunca repartilho. Eu tenho de sobra no meu celeiro, até se perde no meu celeiro, porém eu não olho para aquele que está em falta. A minha alegria como alguém que faço viagens missionárias é que toda viagem missionária as pessoas olhassem no seu guarda-roupa aquilo que não usa, ou aquilo que não vai usar mais e doasse. É aquilo que Jesus falou, se você tem 2 vestes e alguém te pede, dá para ele uma. Então, amar o próximo, irmãos, precisa deixar de ser uma coisa teórica na igreja brasileira e precisa passar a ser algo prático. Isso é o exercício de missões aqui na Terra. Isso é o exercício de missões no nosso Brasil. O nosso Brasil, ele é beneficiado de várias formas. Nós vimos aí a crise, a epidemia e tudo, porém nós sabemos, tem pessoas cristãs que estão com o celeiro abarrotado e precisam dividir. Você já parou para pensar que Deus te deu de sobra mais do que o que você precisa, porque Deus acredita que você pode repartir, que Deus acredita que você não vai deixar a semente que está no teu celeiro apodrecer, que você vai plantar na vida de alguém, que você vai plantar na vida de uma pessoa, que você vai ser ousado o suficiente de semear na vida de alguém que você nunca viu, simplesmente porque você quer que essa pessoa siga em frente, simplesmente porque você quer que um missionário que você não conhece, mas você sabe que ele é transparente, você quer que ele avance como missionário, divulgando o reino de Deus. Precisamos refletir, parar e ver o que verdadeiramente temos feito com aquilo que tem chegado na nossa vida. Necessitamos pegar a Bíblia Sagrada e esmiuçar ela, degustar a Bíblia com todo o prazer e viver de uma forma intensa através daquilo que a Bíblia nos ensina. E hoje nós estamos aqui tendo como ponto central missões. E o que é missões se não se doar, se não se entregar? Não adianta, se não está te custando nada em fazer missões, você ainda não tem feito missões. Você ainda não tem feito missões. Não existe missionário que não tenha abrido mão de algo da sua vida para abençoar o campo. E quando eu digo campo, eu não digo físico, eu digo as pessoas que lá estão. Não existe um cristão que esteja praticando missões que não tenha negado a si mesmo, que não tenha tomado sua cruz simplesmente para seguir a Cristo, simplesmente para levar adiante aquilo que Jesus disse: ide, pregai o evangelho, ensine as pessoas, seja porta-voz de Cristo na terra. E se você, como já falamos aqui, se você não tem o chamado de ir a uma outra nação, de ir a um outro estado, quem sabe Deus tem abundado o teu celeiro e você é aquele que pode financiar. Aí você pode pensar e dizer: não, eu não tenho condições financeiras e não tenho chamado para ir. Você de repente vai ser os joelhos que vai dobrar na madrugada e vai ser o intercessor que vai livrar a vida, aleluia, do missionário no campo. É verdade. O irmão que a gente acompanhamos, que a Mises Ajuda, que a gente acompanha na Índia mesmo, ele já teve que se mudar de local, ele teve que se locomover de casa por perseguição religiosa. Ou seja, de alguma forma, se você quer fazer missões, é possível, é viável. Porém, você precisa abrir mão de alguma coisa. Como a gente costuma dizer, precisa pagar o preço. E quando a gente fala de pagar o preço, está dentro do seu alcance, da sua circunstância. Eu queria muito que você esmiuçasse essa palavra que a gente falamos. Eu estou falando de uma forma bem superficial aqui, sobre Mateus 25. Quando Jesus ele vai separar
os cabritos das ovelhas, aquele que praticou, a ovelha, ela praticou o mandamento de Cristo, a ovelha, ela praticou a palavra de Deus, a ovelha, ela praticou aquilo que veio à mão dela, aquilo que estava no alcance dela. Ela passou por tempos difíceis, ela teve dificuldade, mas ela insistiu em praticar, em visitar o doente. Aleluia. Quem sabe nós, nesse momento, não podemos visitar alguém, porém nós podemos mandar uma mensagem, nós podemos mandar uma cesta básica para esse alguém que nós sabemos que está desempregado. Então, seja ovelha, pratique o evangelho, pratique missões, e você vai ver o quanto seu coração vai regozijar por estar obedecendo a obra de Deus. Os cabritos, o bode, ele é aquele que entendeu o evangelho, porém não quis praticar. Entendeu missões, mas não quis fazer. Ele entendeu, mas deixou para que outro fizesse. E a obra do Senhor, ela nunca vai ser feita pelos milionários. Ela sempre vai ser feita por aqueles que têm pouco e decidiram repartir o pouco que chegou na sua mão. Que Deus em Cristo Jesus abençoe, medite. Medite se você está do lado dos bodes ou das ovelhas. Medite se você tem cumprido os 2 mandamentos de Cristo, colocado Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. E eu queria deixar essa palavra como reflexão e agradecer assim a Simar por essa oportunidade e dizer para vocês que nos ouvem que, de verdade, missões é a única razão por estarmos aqui na Terra. Reflita sobre isso. Procure de verdade refletir sobre o que você tem feito. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e me sinto honrado por estar aqui falando para vocês hoje. Amém, Simar? Amém, amém. Missões é não reter a bênção, né, Elton? Aleluia. Porque quando você retém a bênção, você não está praticando o evangelho. Não adianta você só, como você falou, só encher os celeiros, né, só se sentir abençoado, mas eu acredito que a verdadeira bênção está em dar, está em doar-se. Aleluia. Quando nos doamos ao próximo, quando nos entregamos para fazer a vontade de Deus, nós somos abençoados. Né? Você se sente feliz, se sente realizado quando você abençoa, quando você se doa. Eu não falo só no sentido material, mas em todos os sentidos. Né? Porque Deus coloca nas nossas situações, momentos, pessoas onde nós podemos praticar a bênção, onde nós podemos transmitir a luz de Deus para essas pessoas e ser bênção na vida delas, né? Verdade. E assim o reino de Deus vai crescendo na terra. Muito bom isso que você compartilhou conosco. Eu espero que tenha abençoado cada um que nos ouviu. O objetivo desse momento aqui é justamente isso. É abençoar, né? É abençoar. Abençoar com a palavra, com incentivo, né? Levando as pessoas a refletirem naquilo que Deus tem para nós, na missão. Aquela pergunta que eu falei, né? Que cada um dia teve, né? Para que eu vim a esse lugar? O que eu vim fazer na terra? Você veio cumprir o propósito de Deus. Você é canal de Deus aqui nessa terra. E onde Deus lhe colocou, como você falou, onde Deus lhe colocou, em qualquer lugar, né, você é canal dele. Você é representação dele. Né? Você é embaixador do reino. Embaixador do reino que vai levar o amor, vai levar a verdade, a justiça, aonde colocou. Isso é muito forte. Elton, muito bom ver você, viu? Amém. Muito bom. Lógico que a gente está virtual, mas já mata um pouquinho a saudade, né? Verdade. Ou coloca um pouco mais de saudade para se ver. Bom, acho que a gente fica por aqui, né? Não sei se, Elton, eu quero agradecer por ter aceitado o nosso convite. Um abraço aí para os irmãos, né? Para o pastor Gilvão, os demais irmãos aí da congregação. Diga que a gente mandou um forte abraço para eles aí. Que o Senhor continue abençoando vocês nessa caminhada. E qualquer coisa, nós estamos aqui, né? Naquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Esse canal Casa Digna foi criado para abençoar vidas, né?
Amém. Enquanto Deus estiver nos dando graça, a gente vai estar abençoando aqueles que estarão acompanhando esse canal. Obrigado aí, viu? Amém. Amém, senhor. Eu que agradeço. Você e sua casa, que, como eu costumo chamar, sua casa é minha base missionária aí. Está aberto aqui para você. Amém. Um abraço. O seu quarto já está preparado aqui. Amém. Glória a Deus. Gente, obrigado aí, viu, por cada um aí ter abrido a sua casa, ter nos ouvido. Deus abençoe vocês. Esse vídeo vai ficar disponível aí no IGTV do Instagram e depois a gente vai colocar ele lá também no YouTube. Tem um canal lá, se vocês quiserem seguir, o canal Casas Dignas. Foi criado lá no YouTube. Compartilhe com outras pessoas para que sejam abençoadas aí com essas lives que a gente está fazendo. E também temos postado também algumas coisas. Temos postado muitas coisas lá aí no Instagram também com o objetivo de abençoar. Valeu? Obrigado a todos. Obrigado, Elton. Forte abraço aí, viu? Outro Logo aí em São abraço. Paulo. Pronto. As portas estão abertas. Valeu. Deus abençoe. Tchau, gente.